Fala galera, tudo bem com vocês? Todd na área. Olha só, nós vamos agora fazer uma revisão para o vestibular da Estadual de Londrina, a UEL. Essa semana de revisão, ela vai ser muito importante para você. Afinal de contas, o professor Jean convidou-me para fazer parte de um grupo de professores que irão preparar várias aulas voltadas para os vestibulares de final de ano de 2019. É a chamada Semana de Vestibulares. Espero que você goste desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para vocês. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Pessoal, essa revisão ela vai tratar de resolução de exercícios e um pouco de teoria, tudo bem? Vamos acompanhar comigo a questão número 1. Questão número 1. Em 1953, James Watson e Francis Crick elucidaram a estrutura tridimensional da dupla hélice de DNA e postularam que o pareamento específico de bases nitrogenadas sugere um possível mecanismo de cópia para o material genético. Baseado neste postulado, o processo de duplicação do DNA é considerado como sendo semi-conservativo. Por quê? Pessoal, eu vou tentar fazer em breve aqui um pouco de teoria quando se trata de material genético, tudo bem? Vamos lembrar que Gregor Mendel, ainda no século XIX, já trabalhava com a distribuição de determinados fatores hereditários de que ele não conhecia ser plausível em material genético. Ele chamava genes, alelos, de fatores hereditários. Depois nós temos Robert Brown, descobrindo que toda célula, olhando no microscópio, tem a participação de um núcleo. Mais tarde, vários cientistas corroboraram seus estudos e descobriram que este material genético no interior do núcleo era herdado de geração em geração durante as divisões celulares. Coube a uma mulher chamada Rosalind Franklin a identificar a molécula de DNA através do uso de raio-x. Diversas fotos foram tiradas do DNA de algodão. A foto 51 foi a que melhor deu resultado. Essa foto foi passada para o Sr. James Watson. O Sr. James Watson, juntamente com Francis Crick, elucidaram a conformação da molécula de DNA. A molécula de DNA, ela é feita por duas fitas. Ela é uma fita dupla, em dupla hélice. Se bem que recentemente foi descoberta uma outra conformação para a molécula de DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico. Além do núcleo que contém o DNA, determinadas organelas são possuidoras também de DNA, tais como mitocôndrias e cloroplastos. Logo, essas organelas que são possuidoras de DNA são capazes de promover a sua autoduplicação. É natural que mitocôndrias de células musculares aumentem o seu número conforme aquele tipo de célula muscular aumenta o seu esforço, por exemplo, numa academia. É claro que isso não acontece do dia para a noite. Isso demanda tempo. Mas voltemos a falar da molécula de DNA. Quem levou o prêmio Nobel de elucidar a conformação do DNA foram James Watson e Francis Crick. A Rosalind Franklin não participou do prêmio Nobel. A molécula de DNA, ela é uma fita dupla, antiparalela, formada por pequenas unidades chamadas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos apresentam um açúcar com 5 carbonos, que é uma pentose, que no caso do DNA chama-se desoxirribose. Apresentam 4 bases nitrogenadas que são adenina, guanina, citosina e timina.
Vale a pena nós darmos uma aprofundada aqui de que adenina e guanina são chamadas de bases púricas, apresentam 2 anéis. Já as bases pirimídicas são citosina e timina. Além da base nitrogenada compondo o nucleotídeo, além do açúcar pentose, desoxirribose compondo o nucleotídeo, nós temos radicais fosfatos. Esses radicais fosfatos dão uma carga negativa à molécula de DNA. Fato este importante, pois durante o exame ou teste de DNA, é feito com que essa molécula de DNA migre por dentro de um gel usando corrente elétrica. É natural que nós conseguimos entender que, sendo a molécula de DNA negativa, ela vai correr em direção ao polo positivo elétrico. Concorda comigo? Sim. Entre o nucleotídeo de uma fita e o nucleotídeo de outra fita paralela, ocorre uma ligação entre as bases nitrogenadas. Essas ligações são ligações intermoleculares fortes, conhecidas por pontes de hidrogênio, ou atualmente conhecidas por ligações de hidrogênio. A base nitrogenada adenina se liga à base timina, A com T. Já a base nitrogenada guanina se liga à citosina, G com C. Está mais do que batido entre os cursinhos e colégios que A com T lembra Aguinaldo Timóteo e G com C lembra Gal Costa. A com T, adenina com timina, existem 2 ligações de hidrogênio, enquanto que G com C existem 3 ligações de hidrogênio. Durante a duplicação ou durante a replicação dessa molécula de DNA, que ocorre no ciclo celular, no momento conhecido por intérfase, lembremos-nos que a intérfase é dividida em G1, S e G2, e é justamente na subfase S que enzimas vão participar, duplicando semiconservativamente a molécula de DNA. Logo de cara nós vemos 2 enzimas participando, a helicase e a girase. A girase ela é uma enzima que vai desenrolar a molécula de DNA, pois lembremos que a conformação dela é de dupla hélice. Já a helicase é uma molécula que vai cortar, romper, destruir as ligações de hidrogênio que aconteciam entre bases nitrogenadas paralelas. Separadas fitas velhas, existe uma enzima que vai formar um polímero, ou seja, construir uma nova fita. Esta enzima é chamada de DNA polimerase. Eu vou repetir aqui porque essa informação é extremamente importante. DNA polimerase, que usa a fita velha como molde para produzir uma fita nova. Portanto, ao separar as 2 fitas, cada uma delas serão usadas como molde para a DNA polimerase, que vai construir uma fita nova, e eu terei agora 2 moléculas de DNAs. 2 moléculas de DNAs em que, na metade dela, tem uma fita velha e a outra metade é a fita nova. Daí o termo semiconservativa. Vem comigo e vamos responder os itens da letra A à letra E. Letra A. A dupla hélice original permanece intacta e uma nova dupla hélice é formada? Não, a dupla hélice original não permanece intacta. Isso é falso. B. Os 2 filamentos da dupla hélice original se separam e cada um serve como molde para uma nova fita. Perfeito, galera. A resposta é a letra B. Vamos ver a letra C. Ambos os filamentos da dupla hélice original se fragmentam e servem como molde para a síntese de novos fragmentos. Falso, pessoal. D. Um dos filamentos da dupla hélice original serve de cópia para as 2 fitas de DNA. Falso. Cada filamento promove uma única cópia e não 2. E. Os filamentos da dupla hélice original permutam, ou seja, trocam as suas fitas para servirem de cópias. Não há uma permuta, não há uma troca. Tudo bem? Vamos agora fazer a nossa questão número 2 para essa semana de vestibulares, essa semana de revisão para a UEL. Questão número 2. A figura a seguir é uma fotomicrografia ao microscópio óptico de estômato de Tradescantia, em visão frontal. Os estômatos são responsáveis pela regulação das trocas gasosas
e pela transpiração nos vegetais. A concentração de CO2 e a temperatura atmosférica são fatores ambientais que influenciam no controle do mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos. Com base na figura, no texto e nos conhecimentos sobre o processo de abertura e fechamento dos estômatos, assinale a alternativa que explica corretamente as razões fisiológicas pelas quais a luz influencia neste processo. Tudo bem? Pessoal, a questão número 2 ela vai atuar sobre um assunto chamado de botânica, fazendo um misto entre histologia vegetal e fisiologia vegetal. No primeiro momento, eu vou abordar histologia vegetal, ok? Dentre os tecidos vegetais, nós temos um tecido adulto chamado de epiderme. Repetindo, epiderme. A epiderme ela vem de um meristema primário conhecido por protoderme, mas talvez caia no nome mais antigo, dermatogênio. Este meristema primário, protoderme, dá origem à epiderme, que é um tecido de revestimento, um tecido de proteção, formado por células justapostas, viva e principalmente aclorofilada, sem clorofila. Tudo bem até aqui? Joia? A epiderme apresenta determinadas modificações. E uma dessas modificações é a formação de estruturas clorofiladas, por sinal, chamadas de estômatos. Os estômatos são estruturas responsáveis por promover a troca gasosa e a transpiração vegetal. Os estômatos estão presentes em quase todos os órgãos vegetais, à exceção da raiz. Nós encontramos predomínio de estômatos nas folhas, sobretudo na porção inferior da folha. Os estômatos são formados por duas células que lembram a semente de um feijão, chamadas de células guarda. Elas guardam um pequeno buraco, um pequeno orifício chamado de ostíolo. Ao lado dessas células guardas, que são células da epiderme clorofiladas, existem células anexas ou ainda subsidiárias. Para promover a abertura e o fechamento do ostíolo, nós precisamos adentrar a parte de fisiologia vegetal. Afinal de contas, percebam uma coisa, vestibulando, só poderá a planta abrir o ostíolo e perder água na forma de vapor, se e somente se tiver água disponível para ela no solo. Caso contrário, ela vai fechar o estômago para economizar naqueles períodos de ausência de chuva, períodos de seca. Vejamos quais são os mecanismos de abertura do estômago. Vamos começar com alta intensidade luminosa. A alta intensidade luminosa estimula as células guarda a produzirem glicose, aumentando a sua concentração de glicose, atraindo água para as células guarda, inflando e abrindo o ostíolo. Outro mecanismo que faz os estômatos abrirem é a quantidade de gás carbônico. Porém, o gás carbônico ele tem um limitante. Até o limite, esse gás carbônico participa da fotossíntese, produz glicose e atrai água, inflando as células guarda. Ultrapassou o limite de gás carbônico, esse gás carbônico vira um ácido, chamado de ácido carbônico, alterando todo o metabolismo do estômago e fechando o ostíolo. Uma outra maneira de você ter a abertura do ostíolo, a abertura do estômago, é abrir canais de potássio. Repetindo, potássio. Esses canais de potássio, quando abertos, atraem para os estômatos o potássio, aumentando a sua concentração e atraindo água, inflando e abrindo o ostíolo. Porém, para abrir os canais de potássio, eu preciso que um hormônio do estresse da planta esteja em nível baixo. Este hormônio chama ABA, ácido abscísico. Portanto, relembre comigo, ó, alta concentração de luz, alta concentração de glicose, alta concentração de gás carbônico, alta concentração de potássio e baixa concentração de ABA, hormônio ácido abscísico. Agora, para fazer o fechamento dos estômagos, é basicamente o contrário. Baixa intensidade luminosa, baixa produção de glicose, baixa concentração de gás carbônico, baixa quantidade de potássio e, com isso, alta concentração de ABA.
Falando em ABA, ABA é o hormônio vegetal que é liberado em situação em que a planta passa por estresse hídrico. Ou seja, ele fecha os canais de potássio, impedindo com que adentre as células guarda do estômago, impedindo com que a água seja sugada pelas células guarda do estômago, impedindo com que ela fique inflada e aí não abre o ostíolo. Tudo bem? Se ficou uma dúvida, pessoal, acompanhe essa tabela aqui para você. Ok, galera, agora vamos comigo fazer os itens? Vem comigo. Item A. Pessoal, então só recapitulando, que ele está perguntando quais são os fatores de que a luz influencia neste processo, beleza? Letra A. Na ausência de luz, as células guardas recebem íons sódio. Não, nada a ver com sódio. B. Na presença de luz, as células guarda eliminam íons potássio? Não, galera, não elimina íon potássio não, né? Armazena mais ainda. C. Na ausência de luz, as células guarda eliminam íon sódio? Nada a ver com sódio. D. Na presença de luz, as células guarda recebem íons potássio, absorvem água por osmose, tornam-se túrgidas e, como consequência, o ostíolo se abre. É isso aí, galera. A resposta correta é a letra D. Pessoal, vocês viram que gostosas as questões número 1 e número 2? Se inscreva nesse canal, deixe seu like se você julga que esta aula está sendo realmente proveitosa. Eu gostaria que vocês agora acompanhassem comigo a questão número 3. Veja aí na tela. Questão número 3. Sobre uma população ecológica em declínio, é correto afirmar que... Pessoal, nós vamos agora abordar ecologia, dinâmica de população. Lembrando que população é a reunião de indivíduos da mesma espécie numa determinada área ou território geográfico. Isto é, definição de população. O senhor Thomas Malthus inventou uma teoria chamada teoria malthusiana, que inclusive acabou inspirando Charles Darwin. Segundo Thomas Malthus, a população não cresceria indefinidamente. Chegaria uma hora em que ela iria entrar num limite e começar a decair. Para Malthus, o fator principal do declínio populacional era a ausência de alimento, pois, para esse autor, os seres vivos cresciam em progressão geométrica, enquanto que o alimento crescia em progressão aritmética. PG para seres vivos e PA para alimento. Tudo bem? É possível você reconhecer que uma população ela vai aumentar no local se tiver uma taxa de natalidade alta e uma taxa de imigração alta. São os imigrantes que chegam nesse território. Agora, nós teremos um declínio populacional nessa região se e somente se tivermos uma taxa de mortalidade alta e uma taxa de emigração elevada. Usando taxa de natalidade, taxa de mortalidade, imigração e emigração, eu consigo prever se uma população local está em crescimento, está em estabilidade ou está em declínio. Para isso, nós usamos uma fórmula chamada de taxa de crescimento, que eu vou chamar de TC. A taxa de crescimento é uma fração em que, no numerador, nós temos taxa de natalidade mais a taxa de imigração, enquanto que no denominador nós temos a taxa de mortalidade mais a taxa de imigração. Fazendo essa fração, eu tenho as possíveis opções de respostas. A taxa de crescimento for menor do que 1, a taxa de crescimento for igual a 1 e a taxa de crescimento for maior que 1. Se a taxa de crescimento for menor do que 1, é sinal que a população está em declínio. Se a taxa de crescimento for igual a 1, é sinal que ela atingiu a estabilidade que comporta aquele local. E se a taxa de crescimento for maior do que 1, é sinal que a população está aumentando, elevando. Tudo bem? Jóia? Agora nós vamos construir um gráfico. Acompanhe comigo. Este gráfico ele mostra que existe uma curva ideal teórica, que é uma curva exponencial chamada de curva logarítmica, e existe a curva real, ou curva S, curva sigma.
A diferença entre a curva ideal e a curva real é o que nós conhecemos por resistência do meio. Fatores que vão influenciar no declínio populacional. A falta de alimento é um, a falta de espaço é outro. Baixa taxa reprodutiva, parasitas, micróbios e causadores de doenças, desastres ambientais e naturais. Tudo isso influencia na sua soma como resistência do meio. Pessoal, vamos fazer então os itens? Acompanhe comigo. Letra A. Ou a taxa de mortalidade ou de imigração, ou ambas, devem estar suplantada à soma das taxas de natalidade e de imigração. Resposta correta. Somente assim para que você tenha um declínio populacional. Vejamos a letra B. Ou a taxa de natalidade ou a de imigração devem estar suplantando, quer dizer, acima. Não, galera, tem que estar abaixo. C. A soma das taxas de natalidade e imigração deve estar suplantando a soma de mortalidade e imigração? Não, abaixo. D. O declínio é resultado de uma emigração menor? Não, pode ser resultado de uma emigração maior. E as taxas de emigração e imigração não influenciam o tamanho populacional. Mentira, influenciam sim. Resposta, letra A. Tudo bem, galera? Agora nós vamos para a nossa questão número 4, nossa última questão, ok? A questão número 4 vai falar sobre fisiologia humana, basicamente abordando sobre o sistema circulatório, o coração, as artérias e as veias. Questão número 4. Na pequena circulação ou circulação pulmonar dos mamíferos, o sangue oxigenado flui. Pessoal, basicamente nós vamos acelerar aqui o nosso vídeo. O sistema circulatório ele é compreendido de uma bomba chamada de coração e um conjunto de vasos, conhecido por artérias e veias. E um fluido interno, esse fluido é o sangue. Que para quem não se lembra, lá da química, ele é um fluido do tipo coloide, onde aparentemente ele parece uma mistura homogênea, mas microscopicamente nós sabemos que o sangue apresenta uma mistura heterogênea. Logo, ele é enquadrado como um coloide. Vamos começar pelo coração. O coração, basicamente, ele é feito por músculo. E o nome do músculo do coração é miocárdio. Esse músculo, ele tem uma contração involuntária e rápida. A contração do coração chama sístole, enquanto que a dilatação ou relaxamento do coração chama diástole. Sístole, diástole. Contrai, relaxa. O coração humano, ele tem 4 cavidades. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Do lado direito flui sangue venoso, rico em gás carbônico. Do lado esquerdo, flui sangue arterial, rico em gás oxigênio. Sabendo que o coração tem contração involuntária, ele apresenta marcapassos importantes para dar o ciclo dos batimentos cardíacos. Os seguintes marcapassos são nó sinoatrial, encontrado ali na região da veia cava e do átrio direito, e nó atrioventricular. O primeiro marcapasso, sinoatrial, é responsável pela contração dos átrios, tanto direito quanto esquerdo, enquanto que o nó atrioventricular é responsável pela contração dos ventrículos, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. É importante nós entendermos que o coração não fica do lado esquerdo do peito, ele fica no meio, num local, numa região chamada de mediastino, protegido por um osso achatado chamado externo. Este coração aparentemente está do lado esquerdo, pois, acompanha aí na tela, o ventrículo esquerdo ele tem uma camada muscular mais espessa, um miocárdio mais espesso. Tudo bem? O sangue chega por veias. Atenção! Do lado direito, as veias desembocam nele. É a chamada veia cava superior e veia cava inferior, que se juntam desembocando no átrio direito e trazendo sangue venoso. Este sangue venoso do átrio direito flui para o ventrículo direito, atravessando uma válvula chamada válvula tricúspide. Agora esse sangue, com gás carbônico, vai ser bombeado por artérias para os pulmões. A artéria que sai do ventrículo direito para os pulmões é conhecida por artéria pulmonar. Atenção que nem toda artéria conduz sangue arterial. Acabamos de ver que a artéria pulmonar conduz sangue venoso em direção aos pulmões. Lá nos pulmões
em nível de alvéolos pulmonares, ocorrem as trocas gasosas. Esse sangue sai do pulmão oxigenado e retorna por veias para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo recebe esse sangue arterial que veio por veias. Atenção, nem toda veia conduz sangue venoso, as veias pulmonares conduzem sangue arterial. Este sangue arterial agora, no átrio esquerdo, vai ser bombeado para quem? O ventrículo esquerdo, atravessando uma válvula chamada de válvula bicúspide ou mitral. Este sangue agora no ventrículo esquerdo vai ser fortemente bombeado pela maior artéria do corpo humano, chamada de artéria aorta, que faz uma curva para a esquerda do coração e desce para uma aorta chamada de aorta descendente, que vão irrigar as pernas, etc, etc, etc. Tudo bem? Jóia? Como ele pergunta o exercício sobre o ciclo pequeno ou ciclo pulmonar, é importante entender que o ciclo pulmonar compreende: o sangue sai venoso do ventrículo direito pelas artérias pulmonares, vão para os pulmões e lá dos pulmões retornam ao coração por veias pulmonares. Tudo bem? E desemboca no átrio esquerdo. Vamos fazer os itens agora? Vamos ler então de novo, vamos. Questão número 4. Na pequena circulação pulmonar dos mamíferos, o sangue oxigenado flui. O sangue oxigenado. Vamos lá. Letra A. Do ventrículo esquerdo do coração para os pulmões. Não, é do ventrículo direito. E nem é sangue oxigenado, beleza? B. Do ventrículo direito do coração. Não, lá não tem sangue oxigenado. C. Dos pulmões ao átrio direito. Não, gente, dos pulmões ao átrio esquerdo. Letra D. Dos pulmões ao átrio esquerdo do coração através das veias pulmonares. É isso aí, galera. A resposta correta é a letra D. D de dado, beleza ou não? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, tire suas dúvidas aqui nos comentários, porque até a data da prova do vestibular da UEL, muitas dúvidas eu posso ajudá-los a ser sanadas aqui, ok? Então, um grande beijo, ó. Tchau, galera!